Então, se a gente já instruir nossos jovens, adolescentes, a instruir a população toda ao diálogo, à conversa, a gente vai evitar essa tramitação tão grande de processo que a gente tem no Brasil hoje. A tela está muito acessível e muitas pessoas acham que é terra sem lei. Então, a pena ela é maior no cyberbullying. Ele pode levar 30 segundos. Em 30 segundos, esse post fica para sempre, porque um print, ele dura para sempre. A imaginação, a nossa cabeça, ela consegue pensar muito mais do que qualquer script pronto. E eu glorifico a Deus por cada benefício concedido. E a empatia que você tem pela pessoa. A melhor forma de se ter uma discussão saudável é discutir ideias. E discutir ideias é importante. Porque você ter conhecimento e não ter discernimento é pior do que a ignorância. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer falar, opinar, responder e vencer discussões. Mas poucas pessoas realmente se importam em aprender a ouvir, dialogar e defender ideias sem machucar as pessoas. Nas redes sociais, uma postagem pode destruir reputações. Uma palavra dita no impulso pode gerar conflitos enormes. E muitas vezes, sem perceber, adolescentes acabam envolvidos em situações sérias por não conhecerem os seus direitos, limites e deveres. Mas afinal, o que faz um advogado? Será que a advocacia é enfrentar conflitos ou defender ideias? Lutar por justiça, proteger as pessoas, dar voz a quem não consegue ou se defender sozinho. Fala galera, eu sou Enzo José e hoje nós estamos começando mais um SAcast, o projeto de podcast do Comunicação na Escola Santo Antônio. E hoje nós vamos falar sobre uma profissão que aparece muito em filmes, séries e nas redes sociais, mas ainda é muito entendida de forma superficial. Nós estamos aqui com a Larissa Fernanda para falar um pouco sobre a advocacia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, sou muito grata aqui pelo convite. Em especial que eu sou muito suspeita para falar aqui desse projeto, sou muito feliz com esse projeto. Tenho o Enzo aqui que se desenvolveu muito, então estou muito feliz aqui. Nervosa, ansiosa, mas estou feliz. Larissa, hoje o nosso bate-papo é voltado principalmente para os jovens que estão pensando no futuro. E hoje nós viemos falar um pouco sobre a importância de se comunicar melhor, entender seus direitos e deveres. Para começar, quando você era adolescente, você já pensava na advocacia, em ser advogada, trabalhar nessa área do direito, ou a advocacia foi aparecer mais tarde na sua vida? Não pensava na advocacia, Enzo. Inicialmente eu queria trabalhar em banco. Eu achava muito bonito ver aquelas mulheres elegantes saindo do banco toda arrumada, aquela questão do status. E quando eu atingi ali a idade de ir para a faculdade, eu quis fazer gastronomia, mas fui impedida, porque me falaram que gastronomia era hobby. Que primeiro eu fazia uma faculdade, depois ia fazer gastronomia. Então eu tinha uma vontade muito grande de fazer a gastronomia. E aí eu fiz administração. Fiz a faculdade de administração durante 4 anos, e no decorrer da faculdade de administração, eu estagiei em uma empresa grande de telecomunicação, e ali abri uma oportunidade no jurídico, para ser preposta daquela empresa. E eu fui preposta durante 7 anos daquela empresa. E no decorrer de ser preposta, ir para audiência, ter aquela vivência de fórum, aquela vivência de corredores de fórum, eu fui me identificando cada vez mais com a advocacia. E surgiu esse desejo muito grande. E eu fui fazer o direito depois que eu tive o meu primeiro filho. Então já faz quase 15 anos eu fiz direito e hoje sou apaixonada na advocacia, no direito e na advocacia. E muita gente pensa que o advogado ele vive brigando, discutindo. Esse estereótipo é totalmente exagerado ou tem alguma verdade nele? É exagerado. Ainda mais hoje em dia, né? A realidade da advocacia, a gente fica mais nos bastidores. Nós somos aqueles protagonistas que ficam atrás das câmeras. O que acontece? Antigamente, a gente se vivia, antes de 2020, antes de vir a pandemia, nós vivíamos ali em fórum, onde tínhamos a audiência, onde tinha a parte autora, onde tinha o réu. E às vezes, no calor da emoção, os nervos afloravam, tinha aquelas discussões. Mas o advogado, ele está ali mais para resolver o conflito, para mediar o conflito. Então, discussões, brigas, não. Mas muito a questão de argumentar. Saber se posicionar, saber argumentar. Então, menos briga, menos discussões no sentido de discutir, de brigar, e mais discussões no sentido de argumentar.
Então acaba sendo diferente do que a gente vê normalmente em filmes e séries, aqueles tribunais gigantes, casos dramáticos, um apontando dentro para cara do outro. É bem diferente disso, então? É diferente. A gente já fala assim, os filmes já são dramáticos, né? Já são dramaturgia. Mas o que que acontece? Nos filmes a gente vê muito tribunal, tudo vai para o tribunal. Qualquer caso que a gente tem, tribunal onde você senta, tem todo aquele palco ali, o juiz fica lá na frente. Na nossa realidade na advocacia, é tudo por trás, como eu falei. O processo mesmo, ele ocorre ali entre você e seu computador. Até chegar numa audiência que normalmente ela vai ser de conciliação. Uma audiência de conciliação ela serve para quê? Para tentar resolver o conflito sem continuar o processo. Se por acaso precisar ir para uma audiência de instrução, aí ali sim, você vai estar na presença do juiz, na presença das testemunhas, mas não é igual dos filmes. Na maioria das vezes, a gente vê aqueles filmes com o tribunal do júri, onde o júri toma a decisão. Hoje, no Brasil, na verdade, no Brasil, o tribunal do júri ele é formado só em crimes graves contra a vida. Então, a gente não tem essa vivência. E como eu disse, lá em 2020, depois da pandemia, a maioria dos processos, eles se tornaram digitais. Eu fui até buscar essa informação. Hoje, nós temos 99,6% dos processos, eles tramitam de forma digital. Tanto é que quando eu vou fazer um processo hoje, lá no preliminar eu coloco do juízo 100% digital. O que isso significa? Significa que eu não vou até o fórum, significa que vai ser tudo tramitado ali. A minha intimação vai ser online, a minha audiência vai ser online, eu vou receber a decisão online, todas as manifestações elas serão online. Então, assim, já tinha-se essa digitalização, né, essa modernização do judiciário, porém, depois da pandemia, como houve aquele impedimento da gente estar sempre no fórum, isso aumentou. Então, hoje, 99,6%. Nós estamos aí com quase 100% dos processos tramitando de forma eletrônica, de forma digital. Na sua opinião, a advocacia é mais sobre defender ideias e buscar por direitos ou enfrentar conflitos? Tá. Essa vai ser bem minha opinião mesmo, porque algum colega pode falar assim, enfrentar conflitos. Até mesmo eu inicialmente falei sobre a gente, na questão dos argumentos, de estar ali mediando conflitos. Mas hoje, na minha área, eu vejo que é a defesa de direitos. Por quê? Quando a gente trabalha com o direito previdenciário, que é o que eu mais faço, a gente vê uma mudança muito, muito rápida. Hoje eu estudo uma norma, essa norma o INSS já mudou, a jurisprudência já transformou ela, e então aquela pessoa que contribuiu lá há muito tempo, vem contribuindo, ela chegou no momento de vulnerabilidade dela, ou ela está incapaz, ou ela está na idade de se aposentar, a norma mudou. Então, por que eu falo que é defender direitos? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar com que o direito que aquela pessoa teve, na época que ela preencheu todos os requisitos, ele seja ali de fato preenchido e eles consigam alcançar esse direito. Não seja, como que eu posso dizer? Não seja um direito mutável, mas mutável para o ruim. Porque a lei ela tem que ser moldada, né? Porque também a lei, a nossa Constituição, ela é de 88. Se a gente for seguir a lei de 88 para agora 2026, já mudou muito. Então, se eu falar assim, defender direitos ou resolver conflitos, o conflito ele está envolvido no direito. Mas essa questão da mudança da lei, ela é essencial, mas ela é essencial desde que reserve aquele direito já adquirido, né? Então, seria mais a questão de defender os direitos. Você acredita que muitos conflitos eles poderiam ser evitados ou resolvidos mais facilmente se as pessoas aprendessem a dialogar e ouvir as outras melhor? Com certeza. Nós temos uma informação do CNJ que hoje nós temos mais de 80 milhões de processos tramitando. Então, isso a gente já vê o quê? Se chegar até este momento no processo, não houve aquela mediação antes. Então, se as pessoas já aprender desde cedo, até mesmo, vamos supor, aqui na escola, antes de você iniciar uma discussão calorosa, você saber conversar com a pessoa, dialogar com a pessoa, sem entrar numa briga, né? De fato, vamos fazer uma analogia com a briga. Você tem um conflito com um colega. Se você conversar, dialogar, argumentar, não ir para as vias de fato, que seria uma briga, você está ali evitando um processo. Nessa nossa analogia, a briga seria o processo. Então, antes de chegar ali no processo, a gente vai fazer o quê? Vai dialogar, vai conversar. Muitas vezes a gente consegue resolver isso. Tanto é que hoje, nos fóruns, a gente tem o Sejusc,
que ele serve como uma mediação. Antes de você entrar com o processo, ele tenta fazer uma conciliação. Nós temos o PROCON. O PROCON é onde a gente vai, abre a reclamação antes de ir para o fórum. Tanto é que hoje nos processos consumidores, a gente antes entra no PROCON para tentar conciliar, para tentar conversar. Então, se a gente já instruir nossos jovens, adolescentes, a instruir a população toda ao diálogo, à conversa, a gente vai evitar essa tramitação tão grande de processo que a gente tem no Brasil hoje. Hoje, muitos adolescentes, eles acabam usando as redes sociais sem pensar nas consequências, assim. E como você acha que eles deveriam agir sabendo dos seus direitos e deveres? Olha, os adolescentes, jovens, adolescentes, na verdade, assim, até os adultos, as redes sociais, a internet, a tela, tá muito fácil. A gente está aqui, tá com tela, a tela ela tá muito acessível. E muitas pessoas acham que é terra sem lei. E, na verdade, não. A internet, ela tem as suas leis e nós temos que o quê? Saber buscar. O adolescente, ele tem o acesso ali a site de pesquisa, às IAs, onde ele pode buscar sobre os seus direitos e principalmente sobre os seus deveres. Nós temos aí, em 2014, teve o Marco Civil da internet, onde começou a legislar sobre isso. Inclusive, tem a responsabilidade das empresas, das redes sociais, até onde vai a responsabilidade delas. Depois, nós tivemos aí também, em 2019, a lei anticrime, que trouxe ali uma penalização para os crimes contra a honra feitos na internet. E em 2024 nós temos o cyberbullying que foi criminalizado, né? Então, o que acontece? Tem que buscar mais sobre quais são os meus direitos e onde estão os meus deveres também. Porque o direito, o meu direito, o seu direito, ele vai até onde o direito do outro começa. Você citou sobre o cyberbullying, assim, o cyberbullying, exposição de colegas e essas coisas podem gerar que problemas legais? O cyberbullying hoje, se a gente for trazer ali para o crimes contra a honra, eles geram até penas maiores do que os próprios crimes contra a honra. Então, o cyberbullying hoje, ele está gerando pena aí de 2 a 4 anos a 5 anos de prisão. Depende de reclusão. Depende do que foi feito. Então, ali, se a gente fez o crime contra a honra, que é a calúnia, a difamação, a injúria, o que seria isso? Eu acho que não faz mal eu falar do meu colega na rede social. Eu falar que o meu colega tem cara de feijão, né? Se isso está ofendendo a honra, ele está cometendo um bullying na internet, um cyberbullying. Então, tem consequências. Isso vai ser criminalizado maior do que a pena que seria se fosse ali a injúria para a pessoa no físico. Vamos falar no mundo físico, né? O mundo digital, ele traz consequências até mais severas. Então, a pena, ela é maior no cyberbullying. Por que ela é maior? Porque, como eu falei, é muito fácil você estar com a rede social. E você dissemina essa informação para tudo quanto é lado. E outra coisa que eu gosto de dizer, que eu falo, inclusive lá em casa, um post, ele nunca vai ser apagado. Ele pode levar 30 segundos. Em 30 segundos, esse post fica para sempre. Porque um print, ele dura para sempre. E você pode ser criminalizado por um post que você fizer. E não só que você fizer, por um post que você repostar também. Você não precisa ser o criador. Se você repostar, você também pode ser criminalizado. Quais características você acha que é essencial para quem está buscando trabalhar na área do direito? Eu acho que a primeira é a leitura. A primeira é a leitura porque a gente busca ler. Quando eu formei, que não faz muito tempo, porque eu não sou tão velha assim, mas há alguns anos atrás, a gente tinha muito livro. Tanto é que eu tinha muitos livros. Hoje, no meu escritório, na minha mesa, se tem muitos livros que eu até estou tirando a poeira dele. Por quê? Porque a gente tem a ferramenta digital que é mais fácil. Só que não é porque nós temos essa ferramenta que a leitura ela deixa de ser imprescindível. Porque a leitura vai aumentar seu vocabulário, a leitura vai aumentar o seu conhecimento, o seu poder de argumentar. Porque a partir do momento que eu estou lendo, eu vou aprendendo palavras novas, eu vou aprender como se escreve a palavra corretamente, eu vou aprender a raciocinar. Porque quando a gente assiste um filme ou a gente assiste um curso, você não está raciocinando, você está pegando a ideia que alguém te trouxe montada para você fazer a sua ideia. No livro, não. Por mais que ali você tenha uma ideia formada, você vai tirar a sua na leitura. Porque a nossa imaginação, a nossa cabeça, ela consegue pensar muito mais do que qualquer script pronto. Então, a primeira é ler. Ler. A segunda, que eu acho essencial também, é a questão do seu emocional.
Você tem que ter ali uma maturidade emocional para a advocacia. A advocacia é uma profissão que você lida diretamente e diariamente com conflitos que não são seus. Então, a gente tem que ter essa maturidade emocional de saber que eu vou pegar esse caso, eu vou tentar resolver, mas eu não posso fazer com que esse caso seja 100% meu, porque senão você não consegue sair deste caso e ir para os outros. Então, são 2 pontos essenciais. É você ter ali a leitura. Junto da leitura, a gente pode falar a questão de argumentação, da oratória, de conversar, mas a oratória, ela vai vir ali, da leitura, do seu dia a dia. Então, seria leitura e a maturidade emocional. E você fala da leitura, assim, o que ela influencia na formação de argumentos, pensamentos e a forma da comunicação? Isso é importante para a profissão, a leitura, sim? Sim, com certeza. Eu acho que fecha bem com o que eu falei ali. Porque o que acontece? Quando a gente lê, nós vamos ter mais argumentos. E quando você lê, você vai conhecer mais palavras, né? Então, para a advocacia, onde você tem que ter o poder de persuadir com as suas palavras, a leitura ela é essencial. Ainda mais hoje que, como eu disse no início, nós não estamos mais vivendo aquela questão do processo entre eu e você de frente. É muito papel, é muito o que eu vou digitar. Então, para eu saber o que eu vou escrever, para eu defender a minha tese, para eu passar isso e fazer com que um terceiro entenda aquilo que eu estou passando, eu preciso o quê? Eu preciso saber do que eu estou falando. E a forma para eu saber do que eu estou falando é a leitura. E eu acho interessante falar que a gente não precisa nem focar só na leitura sobre o direito, na leitura sobre profissões. A leitura em si é muito importante. Tem um livro, inclusive, que o Enzo está lendo, dos bichos, como que é o nome? Fazenda dos Bichos. A Fazenda dos Bichos. Eu acho um livro essencial, a gente vê pessoas de tudo quanto é idade lendo. Por quê? Porque a gente traz ali não é um conflito, tem-se um conflito ali, né? Mas você tem uma sociedade. Então, naquela leitura, que parece ser uma leitura meio infantil, você consegue ter argumentos ali, achar argumentos, raciocínios e levar isso para a sua vida, trazer para a tua profissão. Muitos profissionais usam esse livro para crescer. Então, é um livro assim que eu acho excelente. Então, a leitura ela vai fazer sim com que ajude na profissão, não só no direito, não só na advocacia e não só no profissional, mas no seu dia a dia. Porque você tem que saber argumentar. Tudo que você vai fazer hoje em dia é argumentando. Existe algum caso, ou experiência, ou situação que te marcou na carreira de advogada? Existe vários casos. Como eu estou atuando há muito tempo na área previdenciária, a maioria dos meus clientes são pessoas em vulnerabilidade. O que são essas pessoas em vulnerabilidade? Ou são pessoas idosas, que trabalharam a vida toda, estão ali em busca do seu descanso tão merecido, ou são pessoas que sofreram algum tipo de acidente, estão com alguma enfermidade e precisam desse amparo do Estado. Então, toda vez que eu consigo um benefício, toda vez que eu vejo uma pessoa tendo o seu direito, aquilo me toca. Então, a advocacia, ela faz valer a pena quando você vê o quê? Que o seu trabalho, ele transformou a vida de alguém. O seu trabalho, ele beneficiou alguém. Então, isso é bom para mim, quanto para o cliente. E eu glorifico a Deus por cada benefício concedido. E aconteceu esse ano um fato que, assim, me emocionou muito. Por que me emocionou? Eu consegui um benefício para uma cliente há muito tempo atrás, e no Dia das Mulheres, essa cliente me mandou um áudio. Nem me lembrava mais, tem o nome da cliente ali, mas ela me mandou um áudio falando sobre o Dia das Mulheres e falando que eu fui uma mulher que marcou a vida dela. Por quê? No momento de vulnerabilidade, um momento que ela mais precisou, onde ela já tinha tido várias vezes o seu direito negado, a gente conseguiu. Então pode parecer uma coisa besta, um salário mínimo para alguém, mas aquilo foi tão forte para ela que fiquei marcada na vida dela por isso. Ah, mas só foi porque eu consegui? Não, qualquer colega, qualquer pessoa pode conseguir, mas é o quê? É a empatia que você tem pela pessoa. Então, aquela empatia que eu tive naquele atendimento, na forma de conduzir aquele caso, fez com que eu fosse marcada na vida daquela pessoa. Então, esse áudio que ela fala que eu marquei a vida dela, fez o quê? Com que ela marcasse a minha. Então, toda vez que acontece alguma coisa, que eu fico, oh meu Deus, será que vale a pena ser advogada? Eu lembro desse áudio. E eu vejo que eu pude tocar a vida de alguém, quantas mais pessoas eu pude tocar e quantas mais pessoas eu vou poder tocar com o meu conhecimento, mas em especial com a ajuda de Deus, né? Que é Ele que me dá força, me dá conhecimento, me dá discernimento nos casos. Então, assim, o que me marcou, todos os casos, cada um deixa sua marca especial, mas esse me marcou pelo fato de eu ter marcado a vida dela e ela trazer isso para mim anos depois. Então, me deixou, assim, muito emocionada com a mensagem.
Muitos jovens têm medo de expor sua opinião, pensando que vão receber críticas e julgamentos. O que você daria de conselho para esses jovens? Olha, eu já tenho um jovem dentro de casa, já foi aconselhado sobre isso. E uma coisa eu falo, Cristo foi julgado. Se até Cristo foi julgado, né? Quem somos nós para não ser? Então, o julgamento, ele vai acontecer. Vai depender de nós como que nós vamos receber esse julgamento. Eu falo isso em casa, que o julgamento, ele tem duas opções. Você vai ter uma crítica construtiva, onde você vai pegar aquela crítica, você vai trazer para você e vai tentar melhorar, e tem os ataques. O que são os ataques? A pessoa, ela está falando para você, não é para você crescer. Você poderia ter feito isso, eu não gostei de... Vamos supor, vamos colocar na linguagem dos jovens. Você fez isso desse jeito, eu não achei que ficou legal. Aquilo vai te acrescentar em algo? Não vai. Então, para que você vai trazer isso para você? Isso é um ataque, é alguma coisa para te diminuir. Então, o medo do julgamento, ele tem. Eu tenho medo. Eu tenho medo das minhas atitudes, às vezes uma tese que eu apresento, do julgamento. Quando eu estou apresentando algum tipo de tese para algum colega, ou quando eu estou numa defesa de um cliente e o outro colega está ali me observando, eu tenho medo, todos nós temos, o medo ele não para. Então, o que você faz? Você vai saber absorver. Eu vou absorver a crítica construtiva, onde eu vou pegar ela para mim e vou tentar melhorar com aquela crítica, e o que for ataque, aquilo que só serve para me diminuir, que eu sei que eu pegar aquilo para mim não vai me fazer bem e não vai fazer eu crescer, eu tiro. Porque julgamento, todo mundo vai ser julgado. Se Cristo foi julgado, nós não vamos? E como discordar de alguém sem atacar essa pessoa? Muito importante. Nós estamos aqui em ano eleitoral, né? Então a gente vai ver muitos embates políticos, muita gente que discorda. Outra coisa que a gente pode falar também para o público jovem, que a gente pode usar de analogia, é a questão do futebol. Você tem um amigo, vamos supor, você é o melhor amigo do Joãozinho. Joãozinho torce para o Vasco. O Enzo torce para o Flamengo. Você vai atacar Joãozinho pelo Vasco? Muitas vezes isso acontece. Às vezes uma pequena briga começa por causa de um futebol. Então vamos saber argumentar. Vamos falar quantos campeonatos o Vasco ganhou, quantos campeonatos o Flamengo ganhou. Nós estamos discutindo a ideia, não a pessoa. Então eu não vou falar, você é fulaninho porque você torce para o time X. Não, nós não vamos falar isso. Então, a melhor forma de se ter uma discussão saudável é discutir ideias. E discutir ideias é importante. Porque as pessoas têm que pensar diferente. Já pensou se você andasse só com quem pensa igual a você, Enzo? Você ia crescer? Não. Você ia conseguir colocar a tua mente para trabalhar? As pessoas pensam igual a você. Elas vão ter a mesma ideia que você tem. Então, a discussão saudável, ela é importante. Então, resumindo, né, a sua pergunta, como argumentar, discutir sem atacar? Seria isso, ataque a ideia, não ataque a pessoa. E na sua visão, qual é atualmente o maior problema da advocacia? O maior problema da advocacia hoje é o próprio direito, são as leis e, em especial, é o próprio judiciário. Por que eu falo isso? Porque, vamos trazer aqui de novo para a área previdenciária. Hoje, um cliente preencheu os requisitos para um determinado benefício. Só que, por conta de uma IN, que é um normativo do próprio INSS, ele não vai poder solicitar esse benefício hoje. Porque por mais que ele preencheu esses requisitos, ele preencheu na norma antiga. Então, o que acontece? Impede com que a pessoa, ou dificulte com que a pessoa chegue ao direito dela. E por que eu falo judiciário? Hoje o judiciário está muito engessado. Ele está muito engessado. A gente vê, quando a gente distribui um processo, que a maioria dos julgadores, eles estão vendo números. Eles não estão vendo a pessoa ali por trás. A gente faz uma petição, nós elaboramos uma petição detalhada, colocando toda a informação daquele cliente. E aí, simplesmente, a gente recebe uma sentença num julgado, como que eu posso dizer? Que é para todo mundo, sabe? A mesma sentença ele está dando para todo mundo, genérica. Uma sentença genérica. Então, ali a gente vê que o julgador ele não está vendo o caso da Mariazinha, do Joãozinho. Ele está vendo o processo 2552. Então, o pior problema da advocacia, a pior dificuldade hoje da advocacia, eu acho que está sendo o judiciário e a forma dos julgamentos. E para encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para os jovens que querem seguir nessa carreira? Olha, essa acho que é a parte principal para mim. Por quê? Porque eu tenho um jovem lá em casa, acho que ele vai para esse caminho, tem que ir para esse caminho, então eu deixo para ele, Enzo José aqui e para todos, o quê? Hoje nós temos acesso à inteligência artificial na palma das nossas mãos. Nós temos acesso à informação na palma das nossas mãos. Então, vamos usar
essa inteligência artificial, esse conhecimento de forma sábia. Porque você ter conhecimento e não ter discernimento é pior do que a ignorância. Que adianta eu ter o conhecimento e não ter o discernimento. Então, buscar usar as redes sociais, buscar usar a inteligência artificial para o seu crescimento, tanto profissional quanto como pessoa. Vai ser para a área do direito, vai ser para outra área, busque sobre isso, busque aquilo que você mais gosta. Quando você tiver o tempo de buscar, ir lá nas pesquisas, vamos lá no Google, que é o de busca que todo mundo mais usa. Busque aquilo que você quer crescer. Em vez de buscar coisas fúteis, use o seu conhecimento com consciência e responsabilidade. E você vai estar ativo na sociedade quando você crescer. Larissa, muito obrigado pela sua participação. E hoje nós aprendemos que a advocacia não é só discutir ideias, mas também defender conflitos. Eu sou o Enzo José e esse foi mais um do nosso podcast SAcast, o projeto da Educomunicação na Escola Santo Antônio. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ver mais podcasts como esse. Tchau e até a próxima!